pessoal, estamos aqui novamente com mais um bate-papo com a diversidade. E quem nós vamos chamar hoje para conversar com a gente, Bim? Cadê o Bim? Oi, tô aqui. E aí, Bim, deixa eu perguntar para você. E o Cristo Redentor ainda está de braços abertos ali na Baía de Guanabara? Ele já se mudou do Rio? Como é que tá as coisas aí? Olha, ele tá de braços abertos, que não pode ficar de braços para cima, mas continuou mesmo, continuou bonito, apesar de eu nunca ter ido lá. Esse mito que todo carioca conhece, Cristo Redentor e Pão de Açúcar, é lenda urbana. Bom, enquanto ele estiver de braços abertos, melhor. Pior é o dia que ele ficar de braços cruzados, aí que eu vou ficar preocupado, né? Pois é, exatamente. E quem nós temos para hoje, Bim? Quem é o nosso convidado ou convidada especial? Então, nossa convidada é uma estudante de Direito, graduada em Serviço Social, pós-graduada em Políticas Públicas e Projetos Sociais, e atualmente trabalha com mediação, conciliação e arbitragem. E com vocês, Ellen Souza. Olá, tudo Oi, bom? amor, como é que você está? Tudo bem? Bem sim, e você? Que saudade. Eu tô bem, tô feliz que você está chegando cada vez mais perto aqui de São Paulo, né? Aqui da capital, né? Já está aqui no nosso estado aí, trabalhando aqui, que bom, fico feliz. E a Ellen, ela vai falar pra gente sobre um assunto muito bacana, que é a questão de conciliação, mediação e arbitragem, né? Que eu acho que é muito importante pra gente, né, Ellen? Mas, para começar, né, o pessoal que está nos assistindo, primeiro vamos entender o que é isso, o que é mediação, o que é conciliação, né? E arbitragem é um processo judicial, tem diferença de um processo judicial para um processo extrajudicial? Como é que funciona isso? Conta pra gente um pouquinho, Ellen, vamos lá. Tá. A mediação, na verdade, e a conciliação, elas são métodos de resolução de conflitos, os famosos meios consensuais no sistema processual, né? E, na verdade, a mediação e a conciliação foram legalizados no Brasil em 2015, através da Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil, né? Apesar da legalização da mediação e da conciliação só ocorrer no ano de 2015, elas existem muito antes de Cristo, né? Um dos relatos bíblicos que eu posso trazer aqui para vocês é a passagem do rei Salomão e das duas mães prostitutas, né? Vocês conhecem essa história? Que o rei Salomão, ele recebeu lá duas mães que viviam na mesma casa. E uma das mães relatou que quando ela foi dormir, o filho que estava nos seus braços, ele estava vivo. E quando ela acordou, o filho estava morto. A outra mãe relatou que não, que o filho vivo era o filho dela. E que o filho morto era da outra mãe. Nessa situação, o que o rei Salomão ele fez? Ele utilizou das suas competências cognitivas, perceptivas e emocionais e produziu naquele momento uma sessão de mediação. Ele solicitou que trouxesse uma espada, que cortassem a criança ao meio. Mas logo que ele deu essa ordem, uma das mães se manifestou, dizendo que não, que ela preferia que entregasse o filho dela a outra pessoa do que matasse. Em compensação, a outra mãe disse: isso mesmo, divida o filho no meio, nem para ela e nem para mim. Foi nesse momento que, na questão da percepção do rei Salomão, ele pegou o filho e entregou para a verdadeira mãe. Essa foi uma sessão de mediação. Uma outra forma, para ficar um pouquinho mais fácil para você, Jesus Cristo com Maria Madalena. Jesus Cristo, quando havia ali aquelas pessoas todas dizendo, né? Mátia, jogue a pedra, tal. Qual foi a postura de Jesus Cristo? Ele pediu um momento de reflexão, ele se virou para todos e falou: aquele que não possui nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Né? Então, por que eu relatei essas situações para vocês? Para realmente resumir e facilitar o processo de entendimento da mediação. Tá? O que é o processo de mediação? A mediação, ela vem do latim intervir, né? E o que ela significa? É a intervenção de uma pessoa entre duas pessoas e uma situação. No caso de Jesus Cristo, ele utilizou uma ferramenta que hoje é utilizado pelos mediadores, que é o rapport. O que é o rapport? Ela é uma palavra de origem francesa que ela significa trazer de volta, criar empatia, colocar-se no lugar do outro.
Então, o que Jesus Cristo fez ali? Ele fez com que todos à sua volta se colocassem no lugar de Maria Madalena, né? Então, a mediação, ela é muito antiga. Ela foi regularizada no nosso país, né? No Brasil, em 2015, né? Mas ela é uma situação, ela é um processo muito antigo. Legal, Ellen. Eu acho que é bem bacana os exemplos que você deu, porque as pessoas às vezes acham que tudo é muito distante, né? Algo, é muito difícil, mediador. Não é algo tão complicado. Mas o que eu achei bacana do que você passou pra gente é que a pessoa tem que ter bom senso, né? E bom senso é difícil, né? Mas aí a gente, para saber se uma pessoa tem que bom senso, deve ter algum preparo, né? Então, para ser mediador, qual que é o preparo que tem que ter? Qualquer um pode ser mediador, qualquer pessoa precisa de um estudo, é uma característica mais da pessoa ter um dom para mediar conflitos, né? Como é que funciona isso pra gente? Tá. Hoje em dia, para que você possa ser mediador e conciliador, o mediador judicial, o Código de Processo Civil, ele prevê que a pessoa ela tem que ser capaz, ela tem que ser graduada há pelo menos 2 anos e ela tem que ser capacitada por uma escola que ela seja reconhecida pela ENFAM, né, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ou pelo Tribunal de Justiça. E ele tem que ser cadastrado no Conselho Nacional de Justiça. Então, para você ser mediador judicial, você tem que passar por essa capacitação e por essa escola, né, que seja reconhecida. O mediador extrajudicial, o Código de Processo Civil, ele traz que esse mediador, ele precisa ser capaz, ele precisa ter a confiança das partes e ser capacitado para mediar, ou seja, ele precisa também fazer uma capacitação. Um pouco menos de exigência, mas também não deixa de ser aí algumas características e algumas exigências para o profissional extrajudicial. Legal. Mas tem alguma diferença, por exemplo, se eu tenho um conflito, vamos dar um exemplo, que eu tenho um problema com uma empresa, né, entre 2 empresas, vamos colocar em igualdade, fica mais fácil. Tá. E eu chamar o mediador judicial ou extrajudicial, qual que são vantagens e desvantagens? Existe diferença de tempo para isso? Tá. Hoje, o que eu posso dizer para você? Nós temos aí, no Brasil, no ano de 2019, o levantamento do CNJ foi de que os processos, eles se encerraram, né, os tribunais se encerraram com mais de 72 mil processos, com mais de 72 mil casos. A perspectiva para 2020 são 114 milhões, né, 72 milhões, né, o ano passado, e 114 milhões esse ano. O que eu posso dizer para você, né? Eu vou te dar até um exemplo da mediação ou do processo judicial. Nós tivemos aí, em 2020, foi encerrado o primeiro caso, né, o primeiro processo, o processo mais antigo da República, que ele foi instaurado pela Princesa Isabel no ano de 1895. Então, foi um processo em que a Princesa Isabel, ela entrou contra a União, solicitando que a sua família fosse indenizada, né, pela tomada do seu palácio, que hoje é o Palácio de Guanabara, do Rio de Janeiro, após a proclamação da República. E esse processo, né, que foi considerado o processo mais antigo da República, ele foi encerrado este ano, 124 anos depois. Então, o que acontece? Todos os processos judiciais, eles têm uma morosidade. Apesar da mediação e da conciliação, através dos centros judiciários de soluções de conflitos, que é onde atua o mediador e o conciliador judicial, terem vindo para ajudar, para auxiliar e para agilizar a rapidez dos processos, o trâmite judicial, ele é mais lento, ele é mais moroso. Diferente do processo extrajudicial. No extrajudicial, o procedimento que se instaurar numa Câmara Judicial, né, numa Câmara de mediação, uma Câmara de arbitragem, ele vai demorar, no máximo, 90 dias até a sua resolução. Então, a questão dos prazos,
a questão da morosidade e até mesmo dos valores, né? Hoje, para você instaurar um processo judicial, você tem ali diversas guias, diversas taxas, e na Câmara de mediação, você tem algumas taxas que você precisa pagar, mas elas são muito menores do que uma taxa judicial. Então, é essa a grande vantagem de você aí procurar, de repente, uma mediação extrajudicial e não uma mediação judicial. Apesar do mediador e do conciliador também judicial vir para dar agilidade a esses processos. Então, Ellen, não que eu queira ficar arranjando encrenca com ninguém, mas você já sabe que se eu tiver um problema, eu vou chamar você para mediar para mim, né? Já tô até pensando, que problema eu podia arranjar? Não, melhor não, né? Arranjar não, né? Só resolver, com Deus. Não, tô brincando. É que tem coisas que eles ficam pra gente incomodando e falar, poxa, podíamos colocar um fim nisso sem ter que chegar à via judicial, como eu falei, demorar tanto, né? Antecipar. Porque o direito, ele tenta dar uma solução para o conflito de interesse, mas nem sempre dá uma solução só judicial, porque a briga continua depois. E a mediação parece que traz um pouco mais de consenso, de paz, né? E como eu sei que você já tem uma formação bárbara, né? Você está fazendo a faculdade de Direito só para brincar com a gente, que já é formado em Direito, né? O conhecimento já enfim, além, né? Você está apenas tirando lá o seu diploma para você falar, tenho esse conhecimento, porque você já sabe muito, né? Tudo que você tem de bagagem do social, inclusive, né? Enfim. Como você já deve estar mediando por aí, já está conciliando, o que você tem para contar para a gente de curiosidade aí de trabalho que você faz? Aliás, você media em todos os tipos de questões, o que exatamente você está fazendo de bom, hein? Tá, realmente, eu medio no judiciário. Hoje eu atuo, né, como mediadora judicial e como mediadora extrajudicial. No judiciário, eu atuo no Sejusc. No Sejusc, eu atuo em todas as áreas. O meu forte é a área civil, né, a área de família, e que eu tenho mais facilidade. Mas já atuei como conciliadora nas questões de trabalho, questões de cobrança, né? Muitas lojas também fazem ali um mutirão de cobranças com relação à inadimplência e tudo mais. Então, são vários tipos de situações, vários tipos de resoluções conflituosas, né? Então, é para isso que a mediação e a conciliação, ela existe. Na área extrajudicial, eu estou trabalhando com uma empresa do Espírito Santo hoje, em mediações online, e estamos montando a nossa primeira filial aí do seu ladinho, em Indaiatuba, logo, até antes do final do ano. Se Deus quiser, a gente já vai estar conseguindo atender presencialmente também. Então, assim, hoje, com a experiência, né, tanto do judicial quanto do extrajudicial, eu posso dizer para vocês que o extrajudicial, ele é muito vantajoso para aquela pessoa. Porque, assim, quando você está com um litígio, quando você tem um problema, você já está cansado, né? Você já está fadigado com aquela situação. Então, o quanto mais rápido você conseguir resolver da melhor forma possível, aquilo ali você quer exaurir da sua vida, você não quer mais aquele transtorno, aquele problema. O extrajudicial, ele traz isso muito fácil. Você pode estar no extrajudicial com ou sem acompanhamento de advogado, assim também como no judiciário, e é lógico que as pessoas têm muitas dúvidas. O profissional de direito, ele é um profissional, assim, muito competente para se trabalhar nessa área também, ele auxilia muito nessa área, mas hoje eu posso dizer para vocês que a mediação extrajudicial, ela é muito relevante, né? Assim como o mediador judicial é muito relevante para o judiciário também. Só está faltando ser um pouquinho reconhecido, né? Mas esse conhecimento a gente vai ter na hora. Até porque eu vou falar uma coisa para você, meus amigos advogados, quem está nos assistindo pode até me xingar para variar, né? Mas tem muita gente que não gosta de advogado, né? Eu mesmo estudei e eu tenho amigos advogados, mas eles primeiro são amigos, depois eles são advogados. Se fosse o contrário, talvez eu não fosse amigo, não. E aí é uma forma de você ter uma pessoa que às vezes tem um outro olhar, um olhar um pouco mais humanizado também sobre a questão dos conflitos. Então é bárbaro isso. É assim que você montar essa filial de Indaiatuba, vão fazer uma inauguração virtual aí, se já não tiver mais pandemia, maravilha. Se tiver, vão virtualmente fazer uma divulgação aí para quem puder, tiver ajuda pelo Instituto também. Eu tenho certeza que você vai estar sempre orientando a gente, né?
Ellen. Oi, pode falar. Já deu nosso tempo. Que essa questão humanizada... Pode falar. Essa questão humanizada, eu até quis trazer a história do rei Salomão e também a de Jesus Cristo, porque são pessoas pacificadoras, né? Então, nós vamos estar ali no meio de um conflito, no meio de um litígio, mas com um olhar pacificador, né? Com um olhar ali de que as pessoas possam se entender, que as pessoas possam observar, para que elas mesmas, né? No caso de Jesus Cristo, as próprias pessoas deram a solução, não foi ele. E uma coisa que você não falou, mas eu quero comentar rapidinho, tá, pra gente fechar, né? É que o mediador, ele vai mediar. Tanto faz a solução. Tipo, se ficou A ou B, os dois ficando satisfeitos é melhor, porque a custa do mediador é a mesma, ou seja, ele não vai ter vantagem. Eu vou puxar a sardinha pra cá ou pra lá. Não tem. O mediador, ele é bem imparcial, ele vai tentar realmente estabelecer um equilíbrio, né? Ellen, como sempre é maravilhoso falar com você, espero que você volte com mais temas aí pra gente conversar, né? Boa sorte agora na sua jornada, né? Cadê o Bin aí? Né? O Bin já colocou aí o contatinho aqui da Ellen, quem quiser entrar em contato com ela, mas também quem quiser entrar em contato com a gente no PRO, a gente orienta também sobre mediação. Né? Aliás, a gente faz muito isso extrajudicial no PRO, né? De as intervir pelas pessoas, intervir junto à saúde, educação, cultura. Só que às vezes tem demandas, né, em que a gente precisa de uma coisa mais especializada, alguém que chega lá e emplaque mais. E aí a gente tem você agora para nos ajudar. Com certeza, pode contar comigo sempre. Então aí, pessoal, olha. Gente, obrigada pelo convite, viu? Imagina, amor. Você não é convidada, você já é da casa. Então, beijo no coração de vocês. Obrigado, Bin, que está aí no Rio de Janeiro aí. Garantindo que o Cristo tá aí na Bahia, quem não vai fugir da Baía de Guanabara. É mais fácil eu fugir do que ele. Ó, se você fugir, vem pra casa aqui, a gente acolhe aqui, hein? Então, gente, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Até.